A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para inaugurarmos o primeiro trimestre de 2023 na classe dos jovens. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo na EBD há mais de 20 anos e com liderança de juventude também. Sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Na classe de jovens, nesse trimestre, nós vamos estudar um assunto muito importante, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Mas afinal de contas, o que é santificação? O que significa ser santo? Nós vamos analisar isso à luz da palavra de Deus dentro deste trimestre. Toda semana você já sabe que temos um encontro marcado por aqui todas as semanas. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante para nós e compartilha o link do nosso canal. Também, mais de 70% das pessoas assistem nossos vídeos a partir de links divulgados no WhatsApp. Então, divulgue, compartilhe o nosso link, pegue Bíblia, papel, revista, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Bom, meus amigos, o tema da primeira aula é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. O texto principal está em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Ou seja, o Evangelho é um chamado para a vida eterna. Não é um chamado apenas para fazermos parte de um grupinho, de uma denominação. Não, é para a vida eterna. Mas a vida eterna, ela prescinde o princípio da santidade, ok? Só alguns avisos aqui rapidinho. Aqui na descrição dos vídeos, o primeiro link é para você adquirir o nosso livro que acabamos de lançar, O Propósito é Maior que Sua Dor, baseado em 2 Reis 5, aquela menina que ficou escrava na casa de Naamã, mas ela não se deixou prender por aquela situação. A dor não é o propósito, mas serva dele. A dor não é o propósito, mas tem propósito. Ao adquirir este livro, você nos ajuda a manter esta criação de conteúdo aqui no YouTube e contribui com o nosso ministério também. É o primeiro link aqui na descrição. Um outro link que está aí é para você acessar o nosso site. E aí no nosso site tem diversas pastinhas que você vai abrir para você acessar o nosso WhatsApp. Será um prazer atender aí a sua igreja, pregações, acampamentos, eventos, vigílias. Você vai ter um link também para baixar conteúdo em PDF. Olha aqui, ó, na minha mão, eu estou com a revista em PDF. Tem slides, comentários, vídeos, convites e muito mais, tá certo? Então dá uma olhada aí na descrição, ajude-nos a ajudar vocês, tá certo? Muito bem, olha só. O texto bíblico em classe para essa nossa aula, ele está em Levítico capítulo 20, versículos de 1 até o 8. Nós não lemos aqui o texto bíblico para o vídeo não ficar muito extenso. Mas olha só, o versículo 7 de Levítico 20. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, anote aí. A santidade é a essência do cristão. A santidade é a identidade do cristão. Por quê? Porque Deus é santo. Muito bem, aqui na introdução, nós então vamos ver nesse trimestre que estudaremos acerca da santificação, separação do crente do mundo e das obras da carne
para uso exclusivo de Deus, certo? Nós vamos ver aqui, abordar aqui esse assunto de santificação. E vamos ver recomendações detalhadas a respeito do viver santo dos filhos de Deus, tá? Então, santidade não é como que eu diria, santidade não é opcional, santidade é obrigatório para os verdadeiros cristãos. Tópico 1, nós vamos ver aqui a diferença entre profano e sagrado, tá? Nós temos visto nos últimos dias uma mistura muito grande, tá? Nós temos visto muitos altares sendo profanados, nós temos visto muitas pessoas profanando aquilo que Deus entregou em suas mãos. Mas qual é a diferença aí entre santo e profano? Para a gente estudar aí e entender um pouco mais sobre santificação, a gente tem que aprender a fazer essa distinção entre sagrado e profano lá na Idade Antiga, que estava ligado muito ao culto, aos rituais, não é? Aos instrumentos sagrados, não é? Então, o culto sagrado, Bíblia sagrada, harpa sagrada, os utensílios sagrados, não é? Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, esses dias eu estava comentando com alguns amigos que algumas igrejas ainda fazem isso, tá? Então ali na ceia, se sobra pão, tá? É comum que aquele pão ele seja totalmente esfarelado em água corrente, não é? Porque entende que aquilo é sagrado, não é? Tem igreja servindo ceia para criança. Isso aí dá pano para manga, dá outra discussão, mas enfim, o suco que foi orado e simbolizando ali o sangue de Cristo, a mesma coisa, diluído em água, alguma coisa assim. Algumas igrejas chegam até mesmo a queimar os elementos da ceia que não foram usados, outras até mesmo a enterrar. Então, sagrado era visto como tudo aquilo relativo à religião, aos cultos e ritos, que não deveria ser infringido. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. As sociedades, de um modo geral, têm concepções diferentes a respeito do sagrado. No geral, os não crentes recebem tantas informações a respeito de Deus que acabam por formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso sobre o que é ser santo. Tá? Algumas pessoas não crentes têm concepções diferentes a respeito do que é divino e sagrado. Mas aí tem aquela questão de vida após a morte e tal. Bom, o sagrado e o profano são antagônicos. O que significa que são antagônicos? São contraditórios. Eles andam na contramão um do outro. Enquanto o sagrado tem origem em Deus, é baseado nas Escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem, tá? A forma como o crente se relaciona com o Senhor vai interferir no seu conceito de santidade. Podemos ver tal verdade todas as vezes em que o povo apostatava da fé e passava a seguir falsos deuses. Falando para jovens, nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente se simpatizando com o evangelho. Anota aí. Estamos vivendo um tempo em que muitos estão se simpatizando com o evangelho. Muitos estão até lotando igrejas. Acontece que não é a mesma coisa frequentar a igreja e tornar-se discípulo de Cristo. E o céu não é para frequentadores. O céu é para discípulos de Cristo. Um dos grandes desafios que nós temos hoje são pregações e instituições e igrejas que não falam de santidade. Pensando nisso, eu quero aqui fazer algumas perguntas aí e quero que você responda aqui nos comentários. Você acha correto o nosso sistema de disciplina? Quando você, uma pessoa peca, dependendo qual é o pecado, ela é disciplinada, ela é tirada do meio dos grupos. Está correto isolar essa pessoa? Eu não estou falando da disciplina em si. A disciplina está correta. Mas está correto isolar esta pessoa? Veja, a pessoa cometeu um pecado. E ela busca arrependimento, ela confessa. Por exemplo, um jovem, estamos falando de jovens. Aí você tira esse jovem, que ele estava cantando ali, você tira ele e coloca ele no último banco. Você isola ele. Alguns até tiram dos grupos do WhatsApp, não, porque a fulana pecou. Isso está correto? Fala pra gente
aqui nos comentários. Então, a maneira como você se relaciona com Deus e com a sua palavra vai determinar muito sobre o seu conceito de santidade. Então, assim, tem gente seguindo a Jesus, novamente eu falo, estão frequentando igreja, são simpatizantes do evangelho, mas não querem se tornar discípulos de Cristo, ok? Então, são aquelas pessoas que não se relacionam pessoalmente com Jesus e por isso não há transformação. E por isso não há santificação, que é um processo diário e gradual na nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque no final das contas é isso que vai contar, é o quanto nos relacionamos com Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu sou transformado por Ele. Do contrário, Mateus 7, 21 a 23 é um dos textos bíblicos mais chocantes para mim, porque ele vai mostrar uma série de pessoas que naquele dia vão chegar e vão mostrar uma espécie de pessoas frequentadoras de igreja que fizeram, que estão fazendo muitas coisas na igreja em nome de Deus, mas por não se relacionar pessoalmente com Jesus, não procuram viver em santidade, continuam praticando a iniquidade, que é praticar o pecado de maneira consciente, proposital e intencional. Ao invés de fugir do pecado, vive no pecado, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo coisas para Deus, mas que naquele dia vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, para nós nos aprofundarmos em santidade, nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos não apenas amar de palavras a sua palavra, mas nós precisamos praticar a sua palavra. Olha só o que diz a palavra em João, capítulo 14. João, capítulo 14 e o versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Guardar a palavra é praticar a palavra. Não é apenas ouvir, é praticar. O amor que Deus verifica no nosso coração em relação à sua palavra é um amor na prática. Muito bem, meus amigos, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importante para nós. Mas afinal, o que é a santificação? Compreendendo os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh, santo, e Kodesh, santidade, significam a separação do que é comum ao impuro e a consagração a Deus. Então, aqui tem duas coisas sobre santidade. Santidade é tanto separação quanto consagração. E aqui está um probleminha, porque nós somos muito focados naquilo que nós não devemos fazer. E nós nos esquecemos daquilo que nós devemos fazer. Só é possível ser santo quando as duas coisas se associam. Abandono aquilo que desagrada a Deus e prática daquilo que agrada a Deus. Pense num recipiente sujo. Não basta jogar a água suja para fora. É preciso enchê-lo com água limpa. Que é isso, irmão? Meu Deus do céu. Santificação é a mesma coisa. Não basta eu querer abandonar um pecado. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, na Bíblia. Eu acho que é Colossenses capítulo 3. Olha só como que é isso, Colossenses capítulo 3. Mortificai,
portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então, santificação não é apenas um processo daquilo que eu deixo de fazer, mas é também aquilo que eu me torno, aquilo que eu passo a fazer, aquilo que eu passo a praticar. Eu abandono as obras da carne e passo a praticar aquilo que o Espírito me direciona e aquilo que agrada a Deus. Então, não é simplesmente eu abandonar uma coisa, eu me esvaziar daquilo que é carnal, eu me esvaziar daquilo que não agrada a Deus, mas é também eu praticar, eu me encher daquilo que agrada. Simples assim, é tirar a água suja se enchendo da água limpa, é abandonar as obras da carne se permitindo ser guiado pelo Espírito. Eu deixo de praticar as obras da carne à medida que eu produzo o fruto do Espírito, ok? Então, não é apenas o que eu abandono, não é apenas o que eu deixo de fazer, mas é o que eu passo a fazer, ok? Separação é o que eu não posso fazer, não quero fazer, não vou fazer, mas a santificação também envolve consagração, porque agora a nossa santificação é separado para uso exclusivo de Deus. Então, eu preciso entender que sou consagrado a Deus. Logo, tudo que eu fale, tudo que eu faça, tudo na minha vida deve glorificar o Senhor. Afinal de contas, quer comais ou bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos aqui só uma pinceladinha pequenininha sobre as leis de Deus, aqui no tópico 2.2, sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida, porque estavam cercados de pessoas impuras. Paulo, no Novo Testamento, é quem mais vai falar sobre essa questão dos pecados sexuais, para mostrar a importância da pureza sexual, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Purificando-o conforme a sua palavra. Estou falando aqui a muitos pastores, estou falando aqui a muitos líderes de jovens. Essa é uma área que nós precisamos estudar e pesquisar. A maior necessidade da igreja hoje é tratamento, é ter um lugar onde o jovem possa abrir o seu coração, onde o jovem possa confessar. A falta de um ambiente de confissão, um ambiente confiável, um ambiente seguro, um ambiente neutro. O que é um ambiente neutro? Onde a pessoa pode chegar e ela pode falar abertamente para ser orientada, tratada e não condenada, ok? Faz com que muitos jovens estejam envolvidos com pecados sexuais, pornografia, masturbação, fornicação, mas eles acabam não tendo um lugar onde confessar. E eles precisam de ajuda. E é nosso papel, trabalhamos com jovens, criar este ambiente. Um ambiente onde o jovem possa entrar, possa chegar de maneira coletiva, de maneira individual, mas que eles possam abertamente falar das suas lutas, dos seus dilemas e serem tratados, tá certo? Então, assim, se você lidera jovens, você precisa dar uma olhadinha nessa questão dos pecados sexuais, você precisa dar uma olhadinha no contexto social que nós estamos vivendo para você poder ajudá-los. Eu tenho um livro que fala sobre relacionamentos. Eu dou palestras sobre sexualidade para jovens, de uma maneira assim muito tranquila, muito franca e muito, como que eu posso dizer, muito aberta, muito direta. Por quê? Porque lá na minha liderança de jovens, quando eu liderava há uns 15 anos atrás, eu reunia os jovens da minha igreja,
a gente conseguia reunir-nos um domingo à tarde. Hoje nós vamos falar aqui sobre pureza sexual. Então eu preparava um estudo e levava. Mas eu não apenas ficava falando com eles, eu falava das minhas experiências e eu permitia que eles me fizessem perguntas também. Então a melhor maneira de descobrir como as pessoas pensam sobre um assunto é permitindo que elas perguntem, certo? Então aproveite o professor da escola dominical junto com a liderança. Muitas vezes vocês acabam levando, precisamos fazer uma palestra sobre sexualidade com os jovens, vamos trazer um especialista aqui. Torne-se você um especialista, ore a Deus, ok? Ore a Deus, estude, pesquise sobre o assunto, o que a Bíblia fala, o que a ciência fala, e vai preparando o material e vai trabalhando isso com eles, porque com certeza eles precisam da nossa ajuda também. Bom, nós vamos aqui para o tópico 3, se você não se inscreveu ainda no canal. Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Dá uma olhada aqui na descrição dos vídeos que tem todas as nossas redes sociais, tem os nossos grupos no WhatsApp, onde vocês recebem semanalmente o link das aulas, vídeos sobre as aulas, e você vai receber aí também todo o material em PDF, enfim, tá certo? Dá uma olhada aí. Tópico 3, os 3 estágios da santificação, tá? Então, os 3 estágios da santificação. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante. A gente precisa entender isso aqui, os 3 estágios da santificação. Santificação posicional ou inicial. Isso aqui ocorre de forma instantânea, por meio da fé, quando a pessoa crê em Cristo como Salvador de sua vida e entrega-se a Cristo. Por isso que o evangelho precisa ser pregado de forma genuína, porque nem todo mundo que levanta a mão para aceitar Jesus está entendendo o que está fazendo. Tá? Eu diria que as igrejas precisavam fazer o seguinte: o discipulado ele tem que começar logo após o apelo. Logo após o apelo, certo? Porque nem sempre o ambiente, a pregação, o culto, ele focou nos princípios do evangelho, certo? Por quê? Porque quando a pessoa se entrega de verdade, existe esta santificação posicional ou inicial, certo? Então, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Ponto. Nova criatura é. Por isso que a pregação precisa explicar o evangelho e o apelo precisa ser feito de uma maneira muito clara. É a santificação posicional. Deste ponto de vista, todos nós que entregamos nossa vida a Cristo somos considerados santos. Olha só o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Mas como que pode a pessoa ser santa e ainda pecar? É porque o pecado habita em nós, Romanos capítulo 7. É porque, anota aí, ser santo não significa alguém que não peca, mas é alguém que evita o pecado e quando peca, busca perdão, arrependimento, confissão e abandono do pecado. Ser santo não é quem não se suja, mas quem se limpa todos os dias, ok? Santificação contínua e progressiva. Então, primeiro a santificação posicional. A santificação é dinâmica, um processo progressivo e contínuo, tá? A santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza. Mas por que ela é contínua e progressiva? Porque o pecado ainda habita em nós. Então, todos os dias o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus todos os dias. Por isso que Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 5, vamos olhar. Olha. Gálatas, capítulo 5 e versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Então há uma guerra dentro de nós, por isso que a santificação também é contínua e progressiva. Por isso que nós precisamos ter paciência
conosco mesmo, com a gente mesmo, com nós mesmo. Assim, eu preciso ter paciência comigo e ter paciência com os outros. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da revelação de Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, o pecado para o cristão é um acidente de percurso, é uma casualidade e não uma pontualidade, e não algo que ele comete, que ele se entrega mais, ok? Então, como a velha natureza ainda está habitando em nós, então nós precisamos viver esse processo. É como uma roupa, né? Eu gosto dessa camisa aqui, eu tenho ela já há alguns anos e ela tá limpinha, tá legalzinha. Por quê? Porque toda vez que eu a utilizo e que ela fica suja, eu coloco ela na máquina e ela passa por um processo de lavagem. Assim, na vida do cristão, a palavra santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Vale dizer aos jovens que se sentem tentados pelos pecados sexuais e por outros, principalmente pelos pecados sexuais. O que vence o pecado não é a nossa intenção de se afastar do pecado. Não é. O que nos dá graça para vencer o pecado é a palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece e é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica. E santificação final. Então, ó, santificação posicional, a pessoa entregou de verdade o coração a Jesus, santo, ok? Santificação gradual, é um processo dia após dia, porque o pecado ainda habita em nós. E santificação final. Por quê? Nós ainda temos que viver com a velha natureza. Agora, a santificação só alcançará o seu estado pleno e perfeito quando essa velha natureza finalmente for removida e eternamente mortificada. Isso não acontecerá nesta vida, mas será somente com a glorificação, quando nós receberemos os corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo depois da ressurreição. Eu gosto desse texto aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52, né? E aí ele diz aqui, ó, 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, o que é mortal seja revestido da imortalidade. E quando o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, o que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não ficará infrutífero. Amém, meus amigos? Amém, meus amigos? Maravilha! Que benção! Afinal de contas, duas perguntinhas aí para os alunos. O que é santificação? E a outra pergunta: quais os 3 estágios da santificação? Para cair na prova do Enem, forte abraço, feliz 2023 para você, tua casa, teus alunos. Nos encontraremos semanalmente por aqui com a Palavra de Deus da Escola Dominical. Por isso, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o ano que vem, semana que vem, estamos de volta. Deus abençoe.